Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Olá, amigos. O nosso programa Entrevista conversou com exclusividade com a empresária Ana Paula Ferreira, a Ana Pink, antes dela voltar para o regime fechado. Ana Paula Ferreira e o ex-marido Maiclerson Gomes da Silva foram condenados em segunda instância por ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ana Paula Ferreira fez fortuna como correspondente bancária, captando clientes para instituições financeiras oferecerem empréstimos consignados. Ana Pink recebia comissões por esses contratos e teve 11 milhões de reais bloqueados pela Justiça. A nossa entrevista foi gravada na casa de Ana Paula, no condomínio Alphaville, na zona sul de Ribeirão Preto, onde ela cumpria prisão domiciliar em razão de ter filhos menores de 12 anos. Acompanhe agora a entrevista na íntegra. Ana, primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui na tua casa. Obrigada a você pela oportunidade. Quando você me procurou para dar essa entrevista, foi uma surpresa para mim, né? Porque você tinha dado só uma entrevista para a Record, né? O que mudou? Por que você resolveu falar agora? Depois de muito tempo que nós tentávamos acesso a todo o material que foi apreendido de celulares e computadores, nós conseguimos isso. Então, eu decidi, depois de todo esse tempo de silêncio, né, me posicionar. Porque hoje eu tenho a oportunidade de não só falar, mas poder provar que tudo que eu digo desde o princípio, desde o dia da audiência, é a verdade sobre todos os fatos. Que é o que você está mostrando na sua rede social. Sim, aquilo que eu estou mostrando nas redes sociais é muito voltado para a questão dos imóveis, que é o que sustenta toda essa narrativa do Ministério Público, né, sobre a ocultação. Eles alegam que nós ocultamos esses imóveis em nome do Mike, o que não é verdade, tá? Porque, na verdade, esses imóveis estão em nome do Mike por uma estratégia dele e para que ele se beneficiasse disso, como eu demonstrei lá e como eu já havia dito na audiência, e nada foi levado em consideração. Então, hoje eu posso provar que realmente houve essas conversas dele com o pessoal do cartório, como ele fez tudo, como tudo foi induzido. E, inclusive, eu questiono por que tudo isso não faz parte do processo. Nenhuma dessas conversas onde demonstra como aconteceu toda essa negociação e como esses imóveis foram parar no nome dele, tudo isso que eu mostrei nas minhas redes sociais, não estão no processo. Assim como tantas outras coisas que são relevantes para que prove a nossa inocência não fazem parte do processo. Ana, hoje então você tem duas situações para questionar, né? Uma é a atuação, o que o Maiclerson fez. Sim. E a outra é o posicionamento do Ministério Público. Sim. São os seus dois pontos? São meus dois pontos. Eu acho que o ponto principal é a atitude do Maiclerson quanto a ele ter colocado esses imóveis no nome dele, que foi o que levou toda essa situação. Ele não ter falado a verdade desde o princípio, porque ele também poderia ter se posicionado e dito qual foi o motivo que ele colocou esses imóveis no nome dele. Ele também não faz, né, o que ele poderia ter feito desde a primeira audiência. Só que se eu fizesse tudo isso antes, como eu fiz na audiência, e fizesse o mesmo na imprensa, seria só eu dizendo algo e falando a meu benefício, e todas as pessoas diriam, ela está se defendendo de algo e eu não tenho nada a provar. Hoje eu posso provar cada uma das coisas que eu já falei e que eu venho falando. Que prova você conseguiu, por exemplo? Por exemplo, eu vou te falar de uma coisa que a imprensa bate muito. Tem um caso de uma contestação. Contestação nada mais é do que uma reclamação que os clientes fazem, pode ser por qualquer motivo, ou porque você não passou alguma informação, enfim. Os bancos entram em contato com a gente e ele pede para que a gente envie esse material para ele. O Ministério Público, desde o começo, ele soltou na imprensa uma das reclamações, um print de uma reclamação, onde alguém que se diz parente de um determinado cliente diz que ele tem Alzheimer e que nós fizemos sem o consentimento desse cliente. Porém, o Ministério Público coloca isso na imprensa,
chama isso de fraude, só que nunca chamou essa pessoa para dentro do processo e nunca procurou no banco o que havia acontecido com este contrato, ou a documentação do cliente, o que de fato aconteceu com essa questão. Agora, recentemente, eu tive acesso a um extrato desse cliente, que esse contrato ele continua ativo até hoje, e inclusive esse cliente tomou outros empréstimos com a mesma instituição financeira e com outras instituições financeiras. O que isso quer dizer, Chico? Se o banco, que é o responsável por analisar cada uma das reclamações, não cancelou essa proposta, é porque ele entende que não havia nenhuma irregularidade com ele, certo? E ele continua ativo e sendo descontado até a data de hoje. Então, eu digo a você, por que então seria um contrato errado para mim e o meu dinheiro que eu recebi através desse contrato, que é o que até hoje ele demonstra, não demonstrou nada além disso, seria ilícito, mas o banco não? Porque quem ganha com esse contrato até a data de hoje é a instituição financeira. Então, se a instituição financeira entendeu que ali não haveria ilicitude nenhuma e continua efetuando débito, por que até hoje isso é mostrado na imprensa como se eu tivesse cometido um crime? E você só conseguiu isso essa prova hoje? Recentemente, também consegui a documentação desse cliente, porque aí nós conseguimos acesso ao servidor da empresa, que inclusive tem 16 teras de material. Todos os clientes que nós realmente atendemos estão lá, que nada tem a ver com aquela lista que eles colocaram à época, porque todos os nossos clientes, há mais de 2 anos, desde 2020, a época da pandemia, a nossa captação ela era receptiva. Nós fazíamos comerciais na TV e propagandas na internet, então nós recebíamos os clientes. Nós não usávamos mais as listas que eram dadas pelas próprias instituições financeiras para que a gente entrasse em contato. Nós recebíamos, mas não utilizávamos. Tanto é que todos os bancos se manifestam dentro do processo, que também nunca foi demonstrado na imprensa, e eles relatam que nenhum daqueles clientes que estão naquela lista dos 380 mil foram formalizados por nós. Com exceção de um que o C6 diz que um contrato daqueles 380 mil foram formalizados por nós, mas que também estava tudo ok e o contrato estava ativo. Basicamente, o seu negócio era fazer uma intermediação entre o banco e as pessoas que queriam um empréstimo. Sim, o único papel da Voe era a venda dos produtos financeiros. Então, nós só vendíamos. Depois disso, nós tínhamos acesso a um sistema do banco, que é nada mais do que uma planilha. Você digita os dados do cliente, você anexa toda a documentação, o banco criava já desde 2020 um link, enviava para o cliente terminava de anexar o documento dele e fazia a biometria facial. E aí ele finalizava por ali. A partir desse momento, a gente não é nós que aprovamos, não é a gente que faz a análise da documentação do cliente, não é a gente que faz a liberação. Captação de clientes. A gente só faz a captação, exatamente. E dali por diante é tudo responsabilidade do banco. Para isso você ganhava um percentual do banco por cliente. Sim, que inclusive o Se Ministério você conseguisse um empréstimo de R$1.000... tem uma porcentagem. 6%... Então, na verdade, o Ministério Público alega que é 6%, né? Mas eu recebi à época de 20% a 22% por proposta. 20%? 2%. A 22%? Era a média de comissão que nós recebíamos. Era uma comissão alta? Alta, sim. Sim. E foi aí que você constituiu todo o seu patrimônio? Sim. Tudo através das comissões bancárias. Que o Brasil vivia que te permitiu fazer essa fortuna? Por incrível que pareça, no Covid. E o porquê disso, tá, Chico? Nesse período, e a gente já falou isso por diversas vezes, até antes mesmo disso tudo acontecer, não foi só a minha empresa que cresceu muito. Foram todas as empresas do segmento, inclusive as instituições financeiras. Porque, à época, o governo ele fez uma liberação de mais 5% de margem para aposentados e pensionistas, no início do Covid. E o que isso quer dizer? Todo cliente, às vezes, que já estava tomado, já não tinha mais margem para poder fazer um novo empréstimo, ele passa a ter. Então, empresas intermediadoras, eu vou falar das intermediadoras, que vendiam 300 mil, passaram a cada uma delas vender 1 bilhão em crédito, por conta dessa oportunidade. Logo depois disso, vem a liberação do FGTS, que nós poderíamos fazer o empréstimo através do FGTS. A Voe, por 2 anos consecutivos, o foco foi o FGTS, tanto que todos os nossos comerciais na TV e todas as propagandas, o foco era no FGTS. O FGTS já não tinha a mesma comissão da época do INSS, mas girava em torno de 15%. Começou em 2019, então? A minha história nesse mercado começou em 2017. 17, mas você começou a ganhar dinheiro verdadeiramente? Comecei a ganhar dinheiro em 2019.
E aí, 2019, 2020, 21, 2021, 22. E aí, 22 aconteceu a operação, que eu já estava lançando o banco digital, eu tinha acabado de fazer a live para dizer que nós íamos lançar... A live lançar do milhão. A live do milhão. O que foi aquela live? Então, na verdade, aquilo foi sugestão de um amigo meu, do Anderson Nogueira, e eu achei bem bacana a época, porque nós já estávamos com um grupo de empresas, né? Eu tinha a Voi já, que era a empresa responsável por captação de clientes. Eu já tinha a W7, que era a W7, a função dela era intermediar empresas como a Voi com os bancos. Tinha o salão de beleza e estava já para lançar o banco digital. E eu também tinha a rede de franquias da Voi. Então, ali, na verdade, a gente estava para lançar o grupo de empresas, que essa era a minha intenção, montar, de fato, uma hold com um grupo de empresas. E ali você já tinha um capital avaliado em 11 milhões. Isso é a avaliação do patrimônio, né? Do patrimônio. Do patrimônio. Mas foi o patrimônio que você conseguiu a partir dessa política de liberação de empréstimos que o governo federal mas colocou na praça. Ganhamos muito mais dinheiro que isso e reinvestimos nas empresas. Quanto você ganhou? Olha, Chico, a média de comissão ali que a gente já chegou a receber 4,5 milhões em um único mês em comissões. Em um único mês? Em um único mês. Eu cheguei a vender 20 milhões em um único mês. E aí a live do milhão foi justamente para celebrar tudo isso? Para celebrar e para poder divulgar que nós estaríamos inaugurando o primeiro banco digital que teria a matriz aqui em Ribeirão Preto, diferente de todos os outros que costumam ir para São Paulo, né? Seria toda a matriz de um banco nos mesmos moldes que a gente tem hoje desses Seria famosos... uma fintech, né? Que tem um banco liquidante por trás. E aí foi nesse momento que você anunciou o banco que a operação aconteceu? Foi. Eu fiz a live no dia 7, a operação de março. A operação aconteceu no dia 17 de março. 17 de março. E aí você foi acordada? Fui. Pelo pessoal do Ministério Público? Pelo pessoal do Ministério Público, acompanhado da PM. Tinha um representante da OAB também com eles por conta do Mike ser advogado. Eles entraram na casa, no horário que eles chegaram às 6 da manhã, a casa já estava aberta, minha avó já estava acordada na cozinha. Eles entraram pela porta, mas um do pessoal da PM foi no corredor, que meu quarto ele tem uma porta de correr no corredor. Ele arrebentou a porta e me acordou com uma arma no rosto e a Lívia estava dormindo comigo, inclusive. A sua filha? A minha filha. Que na época tinha? Ela tinha 6 anos. 6 anos. E na hora... Ela lembra disso até hoje? Lembra até hoje. Tanto que eu tenho alguns... O que ela fala? No começo... Ou ela não fala? Ela costuma não falar muito porque para não me chatear. No começo, quando aconteceu tudo, falaram para ela que eu não estava aqui, que eu estava de férias. Só que você sabe, criança hoje tem acesso à internet. Mas né? ela viu, ela acordou no momento? Ela acordou, mas ninguém explicou depois disso para ela. Ela acordou na hora, ela ficou bem assustada, o corpinho dela tremia todo. Nós viemos aqui para a sala, quando eu cheguei na sala estava o representante do Ministério Público, ele me deu bom dia, me chamou pelo nome, falou bom dia, Ana. Eu respondi, falei bom dia, ele falou, olha, eu estou com um mandado de busca. Eu não perguntei, ele falou que era do GAECO, eu não sabia o que era GAECO, à época, a diferença de eu nem sabia que existia o GAECO, eu falei, tá bom, sentei, e ali naquele momento eu só pensei em tirar as crianças daqui, e aí eu pedi para eles, eu falei, posso mandar as crianças para a escola? Ele falou, pode, eu arrumei as crianças, pedi para o motorista que estava aqui já levar as crianças para a escola, e eu não pensava nada, Chico, sabe quando você não... Parece que você não entende o que está acontecendo. Tanto que quando o PM entrou no meu quarto, a primeira coisa, eu não tive reação. A primeira coisa que vinha na minha cabeça, como tinha acontecido um assalto aqui no Alphaville, um tempo antes, eu imaginava isso, aconteceu alguma coisa. Na minha cabeça, mas eu não perguntava. Aí ele só pergunta para mim se eu estava de roupa, pede para eu levantar. Eu venho para a sala com ele, eu falo que eu tô, e venho para a sala com ele, e a primeira pessoa que eu vejo é o representante do GAECO. E tirei as crianças da casa. Até então eu não sabia de prisão nem nada. Eles não revistaram a casa, não reviraram a casa, não fizeram nada disso. Você estava pressentindo isso, Ana? Sim. Na verdade, era uma coisa... Eu tinha uma... Isso não. Nunca passou isso pela minha cabeça, tá? Mas eu tinha uma sensação já há algum tempo que iria acontecer alguma coisa ruim, mas eu pensava que eu ia morrer. Eu tinha uma sensação de morte muito grande. Há muito tempo eu chegava em casa, eu chorava e não sabia explicar o porquê.
Desculpa te perguntar, isso não poderia estar relacionado a um pressentimento que você tinha com o Mike, que ele poderia estar fazendo alguma coisa? Hoje eu acredito que sim, porque nós já estávamos separados à época, já dormíamos em quarto separado, eu já estava com esses questionamentos em relação aos imóveis com ele, numa discussão que eu queria que ele devolvesse os imóveis para a empresa, quando eu entendo que aquilo não passou de uma manipulação, a história da ação trabalhista e tudo aquilo que ele armou para que esses imóveis fossem para o nome dele. E é muito engraçado, Chico, que hoje, olhando todas as conversas, agora com acesso, com todas as conversas com ele, que eu percebo toda essa manipulação que aconteceu por muitos anos, no dia 16, a última conversa que eu tenho com o Mike, ele está tentando me convencer e dar uma procuração pública para ele, minha, do Lucas e das empresas. Essa é a última conversa que eu tenho com ele, tá? Está lá no celular. Então, hoje eu vejo que talvez tudo isso tenha sido permitido por Deus, talvez para me livrar de algo que poderia ser pior. Porque a minha sensação de morte, eu não conseguia explicar, e eu sou uma pessoa muito fechada. Isso pode ser pânico também, síndrome do pânico? Então, eu nunca mais tive, entendeu? Aí aconteceu isso, um tempo antes eu tinha pedido para uma amiga minha um óleo ungido, e ela me coloca para falar com um pastor, e eu, há algum tempo, eu já vinha me questionando se era tudo aquilo que eu queria para minha vida. Porque eu trabalhava muito e eu não conseguia nem viver nada com os meus filhos. E aí eu comecei a me questionar. Inclusive, quando a Marília Mendonça morre, eu falei, nossa, olha toda a vida que ela tinha no auge, ela faleceu, e o que ela fez com o filho dela? E eu venho num avião, eu estava fazendo uma viagem para o Rio, e quando ela faleceu, e eu venho no avião me questionando, mas eu nunca falando para ninguém. Nessa conversa com esse pastor, ele não me conhecia, e aí ele fala para mim, ele fala assim, olha, Deus está mostrando para mim que você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. E eu realmente cresci na igreja. Até os meus 15 anos eu fui para a Congregação Cristã do Brasil, que é a religião da minha família materna. E aí ele fala, minha filha, você sabe o que é um pássaro de ferro? E eu digo, não. Ele fala, pássaro de ferro é o avião que você estava sentada pensando em passar a sua cadeira para frente, mas Deus fala que o que Ele deu para você não é para ninguém, mas que ainda vai acontecer muita coisa na sua vida, você vai colocar os seus pés em lugares que você nunca imaginou. Só que eu imaginava, tipo, no período que eu estava, eu falei, eu vou para Dubai, né? Deve ser uma coisa estrondosa, e sair dali, se passaram alguns dias, eu acho que mais ou menos 30 dias. Naquele dia, no dia 16 para 17, eu acordo com uma sensação muito grande, chorando, tanto que eu chamo o Mike no outro quarto, peço para ele ficar comigo, com a minha sensação de medo era enorme. E aí, às 6 horas da manhã, eles entram em casa. E quando que eu chego em Franca, que eles me levam para Franca, que eles abrem a primeira grade, portão, não sei, que faz aquele barulho, a primeira coisa que vem na minha cabeça, como um sussurro, eu não te falei que você colocaria os seus pés em lugares que você nunca imaginou. Então, eu acredito muito, Chico, que eu tenha suportado tudo isso, não porque eu seja uma pessoa forte, eu sou, porque eu superei muitas coisas na minha vida. A minha história não é isso que todo mundo conhece, mas porque Deus esteve comigo o tempo todo. Tanto que no período que eu fiquei no presídio, eu fiquei anestesiada, eu não tinha sentimento, é uma coisa inexplicável. Você ficou primeiro na cadeia de Franca? Na primeira cadeia de Franca, numa quinta-feira eu entrei, na segunda-feira eu fui transferida para Guariba. E Guariba é um presídio com uma estrutura maior e mais difícil. Guariba realmente é um presídio, é assim... Você ficou numa cela isolada? Fiquei numa cela isolada 2 dias. Eles me deixaram separado até da menina que foi comigo transferida. Levaram ela e me deixaram. E eu lembro até que eu questionei o porquê que ela tinha ido e eu não. E a moça falou assim, mas aqui você não tem que questionar. Aqui a gente é que sabe o porquê. No segundo dia, o diretor do presídio me chama para conversar. E aí ele faz alguns questionamentos comigo e ele vai me acompanhando até a cela que eu ficaria, porque eu peço para ele se ele poderia pelo menos me colocar com a menina que eu já conhecia. E aí ele vai me acompanhando e eu lembro que ele falou assim, olha, eu acho que você vai sair logo. E espero que você saia, porque eu nem sei aonde que eu vou te colocar aqui. Porque o mais organizado aqui é o pavilhão do PCC, mas eu tenho receio de te colocar lá também. Eu falei, Jesus, se ele está com receio e não sabe onde me colocar, então imagina o grau que deve ser isso aqui. E realmente é uma cela, Chico, só tem um buraco para passar comida, é muito pequeno, eles desligam a água, eles ligam pela manhã, 5 horas da manhã, uma água gelada para você tomar banho. Eu ainda não tinha recipiente nem nada, você fica sem água até para tomar, porque a gente não tinha onde armazenar. É uma situação que depois que a gente passa por isso, porque muitas vezes eu assistia a TV e falava assim, eu via as pessoas reclamando de presídio e tudo mais, eu falava, eles querem o quê? Um hotel de luxo, deve ser. Mas hoje eu tenho noção que eu acho que realmente a gente não tem que recompensar pessoas que cometem crime nem nada disso, continuo com a mesma opinião de sempre. Mas eu acho que ali
o objetivo deveria socializar pessoas. É totalmente o contrário, tá? Porque não é possível que alguém viva daquela forma e saia de um lugar daquele melhor do que ele entrou. Não tem como. Ana, a gente vai fazer só um intervalinho e já voltamos para continuar a nossa conversa. É um instante só. Quer estudar em uma faculdade com nota máxima no MEC, com os preços mais acessíveis do mercado? Na Faculdade Metropolitana, você garante uma formação de excelência. São mais de 30 cursos de graduação EAD por apenas R$ 99,00 mensais. E mais de 300 opções de pós-graduação e MBA EAD a partir de R$ 79,00 mensais. Transforme o seu potencial em conquistas. Na Faculdade Metropolitana, seu sucesso começa agora. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Estamos de volta com o nosso programa Entrevista de hoje, conversando com Ana Paula Ferreira sobre essa manifestação de querer agora provar a sua inocência contra essas acusações de lavagem de dinheiro, ocultação e formação de quadrilha. Você contou até agora há pouco aí dos tempo que você passou na cadeia, no último bloco, né? Foram 8 dias. Foram 8 dias. E depois você passou a viver numa prisão domiciliar. Sim. Como é que é essa sensação, Ana? Você mora num belo condomínio, numa bela casa. Sim, sim. Isso faz diferença? Chico, eu seria hipócrita se dissesse que não. É lógico que já era a casa que eu morava e eu continuei com a mesma estrutura física, né? Igual a antes. Mas eu sinto hoje que eu tenho uma exaustão mental porque eu costumo dizer que eu não tive tempo para ter o luto daquilo que eu estava passando. Por exemplo, eu nunca pude chorar por tudo que eu perdi, por tudo que aconteceu, né? Porque eu tinha 5 filhos para cuidar. Eu tenho 5 filhos para cuidar. E eu saí daquele lugar... Eles moram com você? Sim. Eu saí daquele lugar e eu tive que me reorganizar. Eu saí de lá, eu não tinha R$1. Todo o dinheiro estava em conta bancária, diferente que fala, lavou dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro em espécie, não tinha nada escondido. Todos os pagamentos de todos os imóveis, de todas as compras foram pagos através de transferência bancária. Todos os carros estavam em nome da empresa. Todo o investimento em nome do Lucas, que era o proprietário da empresa. Que é o seu filho mais velho. velho. Que é o meu filho mais velho. Então, que assim, também está no processo, né? Que também se tornou réu. Eu costumo, eu falo sempre que eu me sinto injustiçada porque hoje, vendo tudo que o Ministério Público tinha em mãos de todas essas conversas e de todo esse material, ele transformou vítimas em réu. Porque nós estávamos sofrendo, éramos vítimas daquela situação que o Mike estava manipulando de alguma forma para ter algum tipo de benefício financeiro. E ele usou isso para criar toda essa narrativa que ele criou, porque nunca houve ocultação. Ocultar é aquilo que eu quisesse esconder. E nunca teve nada escondido. Inclusive, fala que ele consegue quebra de sigilo, por exemplo, dizendo que as empresas eram de fachada e que eles tinham muita dificuldade para ter acesso às empresas. As empresas não eram de fachada. As empresas ficavam na fachada de um prédio, mas nunca foi de fachada. Inclusive, estavam na televisão. Não tem nada desse material de propaganda dentro do processo. Eles criam uma empresa como se elas não existissem de fato. Vamos retomar um pouquinho. Como é que é a sua vida numa prisão domiciliar? Como é que é viver presa dentro de casa? Chico, eu tento manter uma vida o mais normal possível por conta dos meus filhos. Mas foi bem difícil porque eles sofreram muito na escola na época. Por exemplo, um dia ligaram para mim e falaram, olha, Ana, eu peço que você não diga que eu te liguei, mas eu tô ligando porque a Ana Lívia é uma menina muito carinhosa, todo mundo gosta muito dela. E ela tem almoçado todos os dias sozinha. Porque as coleguinhas têm se afastado e tudo mais. E aí eu perguntei para ela, ela não me contou, pedi para outra pessoa perguntar, e ela falou assim, olha, as minhas amigas não querem almoçar comigo por conta do problema da minha mãe, mas eu não quero falar para minha mãe para que a minha mãe não fique chateada. Então eles sofreram muito com isso, a nossa vida mudou totalmente, é lógico, principalmente o impacto para eles. Agora, se eu disser assim para você, Chico, Ana, a questão financeira, eu nunca fui aquilo que eu tinha. As pessoas, eles resumem a minha vida como se fosse baseado nos carros e no dinheiro então, como é que é a e na convivência casa. aqui no condomínio, Ana? Como é que as pessoas te enxergam? Como é que elas se relacionam com você? Chico, com essa imagem eu sou uma pessoa muito na minha, tá? Mesmo antes, eu nunca fui uma pessoa de um convívio geral com todo mundo. Então, hoje as pessoas me tratam da mesma maneira que eles me tratavam antes. Se eu disser que eu sou amiga dos vizinhos, eu não sou,
mas nos cumprimentam normal, quando nos encontram tem uma relação normal, os funcionários a mesma coisa. Aqui no condomínio nós não sofremos nenhum tipo de impacto. Quando a gente foi entrar no condomínio, nos perguntaram se a gente ia na casa da Ana Pink. Você não gosta dessa referência? Não, porque assim, você já vê que eles fazem uma referência... Não foi você que criou esse codinome? Foi. Não fui eu não, foi o marketing da empresa. Porque à época, quando a gente começou a fazer os comerciais, a gente foi até fazer uma produção muito grande dos vídeos que eram apresentados nos comerciais, numa produtora grande daqui. E nós contratamos um modelo para fazer, apresentadores, e o diretor preferiu que fosse eu. Ele falou, você é a imagem da sua empresa, ninguém fala melhor da empresa do que você. E eu nunca fui de fazer vídeo nem nada. Eu nunca fui influencer, inclusive. Me transformaram em influencer também no dia 17 de março, porque eu nunca fui influencer. E aí foi quando eles criaram o Ana Pink, porque as pessoas relacionavam a empresa muito a mim. Então a minha imagem vendia muito mais do que a própria marca da empresa. Então se você ligasse na Voi para fazer a contratação depois de um comercial, a primeira voz que eles escutavam era minha, dando boas-vindas para depois passar para um outro atendimento. Então essa imagem ficou muito coligada a todas as empresas. Mas você não gosta de ser identificada hoje assim? Não, porque eu sei que eles fazem relação com o processo, né? Não é a relação com a história que eu fiz como Ana Pink, mas a relação com o processo. Os seus bens estão confiscados. Como é que você vive? Como é que você sobrevive? De onde vem a sua renda? Então, no começo tudo ficou bloqueado, não tinha nenhum dinheiro em espécie. À época eu tinha emprestado um dinheiro para uma pessoa que ainda estava me pagando, eu fiquei recebendo algumas parcelas. Depois ele também parou de me pagar. E aí eu resolvi fechar o salão de beleza à época, vendi esse salão. E como era uma estrutura muito grande, deu para levantar um dinheiro bacana que eu guardei. Porque o salão não estava no processo? Não, o salão eles não colocaram no processo, não bloquearam o salão. Bloquearam o prédio, o imóvel, mas não a empresa. Tá? E aí você pôde vender? Aí eu pude vender. Na verdade, continuou funcionando por um período. Eu fechei um período, aí depois eu reabri, tentei voltar. E aí depois eu decidi vender mesmo, porque eu precisava de um dinheiro. E a gente ficou alguns anos já vivendo disso, dos imóveis, da estrutura que a gente vendeu. E você não pode sair? Posso, eu tenho cautelares, posso. Tem algumas coisas e lugares. Em que situações que você pode sair? Médico, advogado? Médicos, advogados, o dia a dia das crianças, então todas as atividades das crianças. Posso pegar as crianças na escola, cursos, levá-los em alguns lugares. Então, assim, para manter a rotina deles o mais próximo do que era antes possível. Bom, e aí você foi condenada em segunda instância, aumentou a sua pena. Sim. E se você não conseguir recursar agora na terceira instância, você vai ter que levar a sua vida por 13 anos assim? Você já pensou nisso? Por 13 anos? Não, porque eu tenho direito, assim como o Mike hoje responde em liberdade, eu também posso ter o mesmo direito que ele à progressão, né? Ah, sim. Então, que já até passou do meu período da progressão. Da progressão. Sim. Ana, obrigado por essa entrevista. Obrigada a você. O programa Entrevista fica por aqui. Eu lembro que o conteúdo dessa conversa está no nosso canal no YouTube do Grupo Tati de Comunicação e também no meu canal Chico Ferreira TV. Até a próxima. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.